Aqui em Belo Monte não tem essa história de impactado diretamente, impactado indiretamente. Todas as pessoas são impactadas diretamente. E estava morrendo tudo, e a gente não entendeu o porquê que estavam morrendo tanto peixe daquela forma. E as aves que consumiam aqueles peixes estavam morrendo também. A gente ficou desesperado com isso. E aí eu fico pensando assim, não sei como é que vai ser da nossa vida de hoje em diante, porque essa barragem é para sempre. É muito triste o que está acontecendo com os indígenas. Assim. A cultura desses indígenas do Xingu está sendo totalmente modificadas, né? Continuo dizendo, somos escravos. Estamos todos escravos, correntados, com bola de ferro nos pés, no pescoço, não pode andar, não pode pescar, não pode trabalhar. E outros que já estão mortos, morto-vivo andando. Não sabe o que faz, não sabe de que vive, não sabe para onde vai, até não se conhece mais. O contrato que autoriza a construção da hidrelétrica de Belo Monte foi assinado hoje em Brasília. A obra é a maior do PAC. Mais de 20 mil funcionários se revezam dia e noite para concluir em 5 anos o maior projeto de engenharia. A construção da usina de Belo Monte está transformando o interior do Pará. 11 cidades serão afetadas pelo surgimento da quarta maior hidrelétrica do planeta. Com a conclusão das obras de Belo Monte, milhares de trabalhadores contratados para construir a barragem já não são mais necessários. Muitos já deixaram a região. Hoje, a cidade de Altamira é menos caótica do que durante o frenético boom de construção da barragem. Mas enquanto a poeira vai baixando, antigos moradores dizem que a cidade ficou irreconhecível desde o início da barragem. Nossa cidade de Altamira era uma outra cidade. Hoje, depois de 5 anos de Belo Monte, a cidade está desfigurada. Estima-se que a população de Altamira deu um salto de 80 mil para 150 mil pessoas. A cidade estava mal preparada para um surto deste tamanho. Acidentes de trânsito aumentaram 140%. A violência no trânsito tem trazido muitas e muitas mortes. O crime também aumentou. Hoje todo mundo em Altamira, aqui na cidade, vive ameaçado, com medo. Todo mundo fecha suas portas, coloca grades, que antes isso não acontecia. Vai aumentar muito mais. E vai aumentar muito mais. Muitos que vieram trabalhar em Altamira ficaram, mesmo depois do fim de seus contratos na obra. Aqueles que não conseguiram encontrar um novo emprego contribuíram para uma taxa já elevada de desemprego na cidade. Então, com certeza, nos próximos 2 ou 3 anos, a criminalidade na região, a tendência é ampliar. A polícia suspeita que ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda mais alarmante, a taxa de homicídio da cidade quase dobrou. 8 mortes em apenas uma noite. Altamira nunca viveu dias de tanta violência. A cidade ficou muito violenta, as pessoas não podem mais sair na rua à noite. Falando ainda da violência contra as mulheres, muitas mulheres foram assassinadas, estão sendo assassinadas. A polícia é insuficiente para o aumento da criminalidade, isso ficou muito claro, assim. Os assassinos estão ficando impunes, porque a polícia não tem ferramentas, enfim, de pegar esses assassinos para responsabilizá-los. Chega de violência nessa terra, irmãos! Chega de violência nesse município! Chega de tanta violência! Queremos a paz!
Os planos para barrar o rio Xingu, um dos principais afluentes do Amazonas, vêm desde a época da ditadura militar no Brasil. Na década de 80, enquanto a democracia estava sendo restaurada no país, a empresa estatal Eletrobras anunciou um plano ambicioso para construir 6 grandes barragens no rio Xingu, que provocariam a extensa inundação de terras indígenas. Liderados pelos Kayapó, povos indígenas do Xingu reuniram-se na cidade de Altamira em protesto, repercutindo na mídia internacional e levando, ao final, o Banco Mundial a suspender o financiamento para o projeto. Em 2002, o governo brasileiro anunciou uma nova versão do projeto, agora chamado de Complexo Hidrelétrico de Belo Monte. O novo plano seria desviar o rio Xingu de seu percurso natural ao longo de 100 quilômetros na chamada Volta Grande e inundar uma área maior que Florianópolis. Em 2003, o recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou seus ministros a aprovarem Belo Monte. Pouco tempo depois, um decreto legislativo autorizou o projeto, porém, sem qualquer consulta prévia com os grupos indígenas afetados, conforme exige a Constituição brasileira. Em 2008, grupos indígenas da região reuniram-se novamente na cidade de Altamira. Mesmo sem conseguir o cancelamento de Belo Monte, a pressão dos povos indígenas fez com que o governo assinasse uma resolução prometendo que nenhuma outra barragem seria construída rio acima no rio Xingu. A 4ª maior barragem do mundo, planejada no coração da Amazônia, ainda precisava da elaboração e aprovação de um estudo de impacto ambiental antes de iniciar as obras. Marcado por um grave conflito de interesses desde o seu início, o estudo de impacto ambiental de Belo Monte foi elaborado pela Eletrobras em conjunto com grandes empreiteiras que seriam os principais beneficiários da construção da barragem. Além disso, um painel independente de cientistas criticou publicamente o estudo, citando graves omissões de riscos sociais e ambientais. Sob forte pressão política, o IBAMA aceitou o polêmico estudo de impacto ambiental e concedeu uma licença inicial que permitiu que o projeto avançasse. O relatório era tão duvidoso que 2 altos funcionários do IBAMA pediram demissão em protesto. Em 2011, a nova presidente recém-eleita pressionou de forma avassaladora o IBAMA para levar o projeto adiante. Em resposta, o presidente do IBAMA renunciou. O governo rapidamente encontrou um substituto e o novo titular do IBAMA aprovou o licenciamento para iniciar as obras de Belo Monte. Mesmo com fortes críticas das organizações de defesa dos direitos humanos sobre a falta de consultas adequadas com grupos indígenas, o governo iniciou o projeto. A Norte Energia, um consórcio quase inteiramente financiado pelos contribuintes brasileiros, iniciou a construção da usina. Nós não queremos hidrelétrica, nós queremos direito à vida, à terra. Aí, vai cair, vai cair. Durante os 5 anos que se seguiram, as obras de Belo Monte foram o palco de repetidos protestos, paralisações, conflitos com operários e ocupações indígenas. O Ministério Público Federal ajuizou inúmeras ações contra a Norte Energia e o governo, citando desde irregularidades no processo de licenciamento ambiental até o descumprimento de medidas obrigatórias de mitigação e compensação de impactos sociais e ambientais. As ações do Ministério Público conseguiram suspender a construção da barragem em vários momentos. No entanto, juízes aliados ao governo rapidamente derrubaram decisões legais de maneira acelerada e arbitrária. Tudo isso nos leva até os dias de hoje. O custo total da construção da barragem excedeu 30 bilhões de reais, quase 4 vezes o orçamento original. E quanto aos custos sociais e ambientais? Eles ainda estão sendo contabilizados. Eu sempre digo
para as pessoas que nós somos considerados simplesmente como objetos descartáveis nesse projeto. Somos descartáveis. Na defesa do nosso majestoso Rio Xingu, vamos gritar com muita força e fé. Xingu vivo! Para sempre! Antônia Melo não só lutou contra Belo Monte e pela proteção do Rio Xingu e de seus habitantes, como teve, juntamente com muitas outras pessoas, a sua vida impactada de forma dramática por causa da barragem. Todas as pessoas na sua vizinhança foram obrigadas a se mudar. Antônia foi a última a sair. Então, essa casa tem toda essa grande história da luta, de um compromisso ético, de um compromisso de vida mesmo. Então, sair daqui, então, não é fácil. Sua casa, com uma vida inteira de memórias, foi demolida pouco depois. Raimunda Silva conhece bem essa dor. Ela perdeu 2 casas, uma aqui na cidade, nesse mesmo local que agora está inundando por causa da barragem. Nós éramos 680 famílias que fomos expulsos do nosso local para dar espaço ao Lago de Belo Monte. Ela e seu marido, um pescador, também tinham uma casa simples, numa pequena ilha fora da cidade, que servia de base para suas atividades de pesca. Aquela ilha, juntamente com centenas de outras, foi inundada por Belo Monte. A família Silva, como muitos outros, recebeu pouca compensação pela perda de suas casas e foi obrigada a se deslocar para o interior da cidade. Dada a longa distância que se encontram do rio, o marido de Raimunda não consegue mais pescar e ficou sem sua fonte de renda. Então, assim, deixou a gente no beco sem saída. Sem trabalho, sem dinheiro, com dívidas. É uma história bem conhecida para muitos. Milhares de pescadores e ribeirinhos que viviam ao longo do rio foram forçados a deixar suas casas e mudar para um dos 5 reassentamentos urbanos como esse, construído pela Norte Energia. No início, muitos gostaram de suas novas moradias, até descobrirem, pouco depois, que essas pequenas casas, medindo 63 metros quadrados, foram mal construídas, com custos de manutenção absurdamente caros. Eu pagava R$82, 70 e poucos reais. O valor mais caro que eu cheguei a pagar lá foi 90 e umas fração. Foi R$90 umas fração, entendendo? A primeira vez que a gente veio morar pra cá, o valor que a gente pagou foi 400 e poucos reais já. De primeira, já o nosso chá de visita aqui, quando nós chegamos aqui na casa, já foi um talão de energia. É o que eu tenho aqui, você tá vendo aí, né? Pode ligar a luz? O que eu tenho aí, a luz nós estamos sem, agora faltou energia. O que eu tenho aqui dá pra ver aqui, eu tenho 3 bicos de luz aqui, que esses 3 aqui, se você olhar aqui por baixo aqui, ó, não tem lâmpada, que eu tirei já por motivo de energia. A do quarto também, se você prestar atenção também, eu não tenho também, ó. O débito de tudo isso que eu tinha é esse valor aqui, ó, que eles colocaram aqui, ó. Esse valor de R$ 2.522,18. Quem é o pai de família que consegue pagar ganhando R$ 1.600 por mês, trabalhando eu e minha esposa, R$ 1.600 por mês, para pagar um valor desse aqui de R$ 2.522? A gente não tinha condição de pagar nem o primeiro talão no valor de R$ 1.005. Porque se a gente fosse fazer isso, a gente estava tirando a comida dos nossos filhos. Hoje você tem um fracasso dos projetos de reassentamento da Norte Energia. Um total fracasso, porque além dele ser inadequado para abrigar um grupo que vive do rio, ele foi feito num molde que não comporta uma reprodução da vida social que havia. Hoje as pessoas estão saindo do RUC, estão vendendo as casas
ou alugando para ir morar em outros lugares. Porque elas não têm como se manter no reassentamento. Elas não têm dinheiro para pagar a conta de luz, elas não têm dinheiro para pagar o IPTU, que começou a chegar, e elas não têm fonte de renda. Então, muitas pessoas vendem a casa e começam a ocupar novas áreas. Tudo piorou. Piorou a educação, a saúde, a segurança. Então, o meio de vida, a renda piorou. Então, está 90% pior do que era. Não, no máximo, em 2020, não vão estar mais aqui. Isso é de certeza. Pode pesquisar que no máximo 2020 não tem mais ninguém aqui. 90% vão vender e invadir Baixão de novo. Como que as crianças vão aprender a pescar morando longe do rio? Né? Como que as crianças vão aprender onde que é o castanhal, como é que quebra a castanha, como é que extrai a seringa, como que é a árvore da copaíba? Sem esses recursos, sem acesso ao território que eles tinham, isso vai se perder. Isso vai se perder. E qual seria a alternativa? Jardim Independente 1 é uma comunidade pobre com centenas de pessoas vivendo em condições precárias. Durante a etapa de licenciamento da barragem, uma avaliação desta área concluiu que os impactos de Belo Monte não chegariam até este bairro. A avaliação revelou-se errada. Hoje, a inundação da barragem criou uma situação gravíssima para aqueles que já vivem no limite da sobrevivência. Porque aqui, ó, quando o rio enche lá, com a barragem enche lá, aí elas vêm para cá, a água. E quando eles fecham lá, já agora a gente sente. Quando eles enchem lá, fecham lá, aí a água vem para cá. Vem por as bueiras, por os esgotos de lá para cá. E porque o esgoto vem até naquela outra rua de lá, o esgoto vem por dentro. Viu? Ele aqui é cortado, tem só esse pedaço atravessando na rua. Aí de lá ela pega e enche tudinho aqui, e alaga todo mundo. Viu? Tá. Chegou numa soalha. A geladeira aqui tá aqui sobre aqui porque começou a entrar água, botaram a geladeira aqui em cima, ó. Justamente por causa da água que atingiu nós aqui. Nunca tinha acontecido, primeira vez. A gente acha que é porque você veio de Belo Monte, né? Tem a infectação pelo Belo Monte. Preocupação, né? Vamos ver como é que vai ficar aí, que não é o outro. O pior é que não estão dando nem a mínima pra gente aqui. Aí fica difícil. Só esperar e nada. Diz que a obra já está 95% concluída e ninguém fala nada. E talvez vai deixar até assim ou pior, né? Aí só vão se preocupar quando a gente levar alguém aqui, arrastar, matar alguém, né? Não era para ser assim. Quando o IBAMA concedeu à Norte Energia uma licença de construção, exigiu também que as construtoras da barragem cumprissem com uma série de condicionantes e medidas de mitigação dentro de prazos estipulados, não só para aliviar as pressões colocadas sobre a região por um projeto dessa magnitude, mas também para trazer melhorias para a região. A usina de Belo Monte, que será construída no Pará, no Rio Xingu, é considerada a terceira maior hidrelétrica do mundo. A partir de hoje, vamos apresentar uma série de reportagens sobre as ações do governo federal para garantir o desenvolvimento sustentável na região e melhorar a qualidade de vida. Chamado de Plano Básico Ambiental, ou simplesmente PBA, a Norte Energia concordou em implementar 117 projetos socioambientais para os municípios da região. Então, acreditamos que, em breve, esses programas todos vão se sucedendo, não é? A melhoria da saúde, a melhoria da educação na região, do sistema viário, do saneamento, de um modo geral. E essa região, eu tenho certeza que com esse empreendimento vai ter um desenvolvimento bastante diferente daquele que teve até agora. As condicionantes não foram feitas, não foram realizadas a contento, e o que fizeram foi tudo muito mal feito. Este hospital regional, por exemplo, prometido para ficar pronto bem antes da cidade ser tomada por milhares de trabalhadores, ainda não abriu suas portas ao público. O saneamento básico aqui que não vai funcionar. O Sistema Municipal de Saneamento Básico conectado aos domicílios é mais uma condicionante que deixou de ser cumprida.
Essa água que vocês bebem? Nós bebemos, nós lavamos roupa, toma banho com essa água bem aqui. Então, a mesma energia que foi investida para cumprir o cronograma de execução das obras da usina não foi investida para cumprir e entregar, antes do tempo e no prazo correto, os sistemas de saneamento básico de saúde na região. Não é tratada essa água, mas só tem ela. Então, o mesmo esforço não é empreendido em atender a população. E os efeitos disso são deletérios e prejudicam as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas, os altamirenses e as pessoas da região. Barrar o rio Xingu sem o saneamento básico, que permitiria, evitaria um colapso sanitário na região, né? Sem o hospital que teria que ter acolhido a sobredemanda. Então, tudo isso aconteceu. Devido ao descumprimento crônico de obrigações contratuais e medidas de mitigação, os procuradores do Ministério Público Federal já entraram com 25 ações na Justiça contra Belo Monte. Utilizando uma manobra jurídica que remonta à época da ditadura militar, os presidentes de tribunais, a pedido do governo, têm suspendido decisões sobre ilegalidade em Belo Monte, argumentando que o projeto é um assunto de segurança nacional. E isso significa que a construção de barragem prevalece sobre as leis que protegem os direitos humanos e o meio ambiente. Eu tenho uma obrigação condicionante não cumprida, que tem que ser implementada, mas a não implementação dela ou não pode gerar a suspensão do empreendimento. Eu estou fazendo uma confusão entre legalidade e legitimidade, porque eu trago a política de Estado, a opção política de Estado, a importância do projeto para o Estado, como a justificativa para que a lei não se aplique nesse processo. E isso torna Belo Monte um motor de não apenas de destruição ambiental e social, mas um motor de ilegalidade, porque tudo é possível em Belo Monte na medida em que ela nunca vai parar. Distante de Altamira, aproximadamente 10 mil indígenas de 11 grupos étnicos diferentes vivem ao longo do rio Xingu e dependem dele. As primeiras aldeias Arara e Juruna ficam a apenas 10 quilômetros da jusante da barragem principal que atravessa o rio Xingu. O fluxo de água do rio Xingu, na Volta Grande, foi drasticamente reduzido, porque a maior parte do rio agora está redirecionada por um canal artificial que alimenta o principal reservatório do projeto. Mas o fluxo de água na Volta Grande pode aumentar em surtos. Isso acontece quando o reservatório fica cheio demais e a operadora libera água pelos vertedouros. Depois que o reservatório encheu, e o pessoal, a empresa abriu as comportas, aliás, o rio encheu numa velocidade, numa quantidade tão grande que acabou levando todos os nossos pertences aqui no porto. Os picos são tão violentos e tão imprevisíveis que as crianças estão proibidas de brincar na água ou perto da margem do rio. O rio seca e enche todo instante e a gente fica sem entender o porquê dessa forma que está acontecendo. Porque o que passaram para nós quando estava fazendo os estudos não era dessa forma, Ia ser liberado uma quantidade de água, aquele nível de água, mas não ia ser assim, igual maré, Aqui o rio Xingu não tem maré. Aí nós estamos tendo que conviver agora dessa forma. Só que a maré ela tem um horário para subir e aqui o rio Xingu não, é todo instante. Ele sobe, ele desce, sobe e desce. Só pensar no rio levando embora seus filhos já é aterrorizante o suficiente. Outra preocupação é como alimentar seus filhos quando a fonte principal de alimento na região começa a desaparecer. A gente vai pescar hoje, a tarrafa, a malhadeira, a gente não pega mais aquela quantidade de peixe
que a gente pegava antes, pega pouco, e o peixe, ele está doente. E com essa quantidade que foi morto, provavelmente o peixe está desaparecendo e o pouco que tem está morrendo. Ainda fala ainda que não está dando impacto, a barragem não está prejudicando ninguém. Logo após o enchimento do reservatório principal de Belo Monte, mais de 16 toneladas de peixes foram encontrados mortos, levando o IBAMA a multar a Norte Energia em mais de 35 milhões de reais. Durante a fase de licenciamento de Belo Monte, as populações de peixes receberam pouca atenção. O peixe no Rio Xingu é essencial, não apenas para o sustento dos povos indígenas, mas como fonte de renda para pescadores da região. Hoje, grupos indígenas e pescadores estão sofrendo com a falta de peixe. Sobre nossa atividade, afetou muito. Antigamente a gente ia para o rio, a gente passava lá 3 dias, vinha vender peixe, trazia 100, 150 quilos de peixe. E hoje em dia a gente vai e não pega mais. Depois da barragem agora, depois da represa aí, desapareceu o peixe. Então você acha que é por causa de Belo Monte mesmo? É, mas rapaz, isso aí não tem dúvida. É o Belo Monte mesmo. Grandes áreas de alimentação e reprodução desses peixes foram comprometidos com essa fase de operação de Belo Monte. Pegando como exemplo o reservatório, mais de 50 piracemas que ficavam localizadas nesse trecho de reservatório foram extintas porque as ilhas foram retiradas. Então os peixes não terão mais onde se reproduzir. E já no trecho de vazão reduzida, as áreas de alimentação de espécies como pacu, piau, curimatá, matrinchã, elas não estão mais disponíveis. Então a água não alagou o suficiente esses ambientes para que esses animais se alimentem. Então esse é um dos grandes impactos que já vem acontecendo nesse início de operação de Belo Monte. Não traz nada de futuro pra gente que é da região. Só tristeza. É por isso que a gente teme o que é que vai acontecer da gente agora em diante, porque a nossa sustentabilidade, que nós sobrevivemos é do peixe. Né? Nós comemos, nós vendemos. Se faltar um peixe na casa do meu filho, ele sente falta. E hoje, para mim sobreviver, eu tenho que comprar alimento em Altamira. Né? Carne e frango, que a gente não tem costume de comer isso. A gente vive aqui há muitos anos. Existe também uma exigência legal que a Norte Energia deveria cumprir com medidas de mitigação de impactos, em benefício dos povos indígenas afetados que vivem ao longo do Xingu. Para implementar Belo Monte na Amazônia, né, no Rio Xingu, era condição imediatamente posterior ao leilão, um plano de proteção das terras indígenas a ser implementado pelo empreendedor. Isso teria que ter acontecido em 2010. Né? Então, assim, foi feito esse plano, um plano robusto com mais de 30 unidades de proteção espalhadas pelo Rio Xingu, operando com equipes multidisciplinares, interinstitucionais. Né? Se esse plano não aconteceu até hoje, né, que era uma condição de viabilidade de Belo Monte em 2010. As obras de um dos canteiros da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, estão paradas. Cerca de 80 pessoas ocupam a área desde segunda-feira à noite. A maioria é de índios. Com o PBA, eu fiquei sabendo que o PBA foi aprovado pela FUNAI e Norte Energia. Nem nós não aprovemos o PBA. Nós também não. Tinha que garantir primeiro as condicionantes dos índios, né? Antes. A Norte Energia não estava fazendo nada pelos índios, a FUNAI tinha por obrigação de suspender o licenciamento. Dada a falta de consulta em todo o processo de licenciamento e as falhas para enfrentar os impactos da barragem, muitos grupos indígenas acabaram organizando ocupações para paralisar as obras de Belo Monte. Quantos povos estão sofrendo? O governo está construindo hidrelétrica sem consulta. O que está acontecendo é que os índios tiveram a necessidade de adotar medida de força
para poder ser escutados pela empresa e pelo governo federal. BBA era para estar funcionando há muito tempo e até agora não funcionou. Então, por que nós estamos aqui? É porque as coisas não funcionam. Vocês querem fazer, o governo quer fazer do jeito dele e não dá, não funciona. Não está dizendo o rio como é que o rio vai ficar, como é que os peixes vão ficar, como é que as caças vão ficar e como é que a gente vai ficar. Isso não estava falando nada no estudo. Em 2012, a Norte Energia criou um plano emergencial para lidar com problemas mais imediatos para a empresa, como as ocupações de canteiros de obras da barragem. O plano distribuiu barcos, gasolina e óleo para motores, televisores e carros, e um pagamento mensal de R$30 mil para cada aldeia. Muitos enxergaram nesse plano uma manobra da empresa para comprar o silêncio dos indígenas e mantê-los pacificados. Então, o que a gente está vendo é um processo de negociação desigual, totalmente assimétrico, onde você tem uma empresa bilionária sentada na frente de vários grupos indígenas que estão sendo divididos, que a empresa coloca as regras da negociação como ela quer, sem nenhum tipo de intervenção do Estado, que é o grande ausente do processo todo. Nem todos os grupos indígenas concordaram em aceitar negociações, o que criou divisões que favoreceram a Norte Energia. A gente está decepcionado com toda essa situação. Querem fazer negociações baratas. Isso é o mínimo, nós queremos o nosso direito garantido, nossas condicionantes, que era para ser cumprida. E o empreendimento andou e as condicionantes nenhuma. Aí ficou difícil. Quando eu falo confiar em mim, é confiar na nossa empresa, nas pessoas que estão trabalhando conosco, que é um grupo grande de pessoas, acreditar no governo. Esse plano emergencial é agora o foco de mais uma ação do Ministério Público Federal. O caso argumenta que essa suposta compensação foi minando a autonomia dos povos indígenas, possibilitando à Norte Energia e ao governo um maior controle sobre suas vidas, constituindo uma sistemática, duradoura e deliberada destruição de suas culturas, ou, em suma, etnocídio. Não tenho dúvida em afirmar que os impactos não só não foram mitigados, como eles foram maximizados pela ação do empreendedor. E a conclusão do Ministério Público Federal, que já foi levada ao Poder Judiciário, é que Belo Monte representa, pela leitura dos próprios estudos e pela conclusão que a FUNAI traz, uma ação etnocida do Estado brasileiro e da empresa Norte Energia. Que tem por objetivo fazer do indígena, trazer ao indígena ações assistencialistas, tornar os indígenas dependentes do Estado e do empreendedor, e fazer obras que têm um impacto visível de transformação das aldeias. Então, eu me refiro à reconstrução de todas as casas tradicionais, com modelos que não foram discutidos com os indígenas. Com modelos completamente alheios à realidade da região, então casas absolutamente quentes, sem projeto, colocadas nas aldeias em condições completamente alheias ao modelo que esses indígenas viviam. Bom, aqui é um alojamento, é um escritório da empresa. Aí todo dia pela parte da manhã eles fazem uma oração para agradecer a Deus pelo dia de trabalho. São os funcionários. Aquele que deu com o dedo lá é o patrão Josinei, que é um local de fazer as ferramentas, montar a serragem, madeira para levantar as estruturas. Lá atrás ali é o novo colégio. Isso, casa e carro, isso não é nada para nós. O que a gente quer é a nossa vida, o que a gente tinha antes. E agora a permanência do nosso povo aqui, se ficar acontecendo as coisas da forma que está acontecendo, o nosso futuro está muito comprometido, porque a gente não consegue ver lá na frente o que vai ser, Porque é problema todo instante, é mudanças, coisas novas. Eles fazem as coisas sem avisar, informar a gente, para poder a gente se preparar. A natureza também está reagindo de formas que ele não apresentavam,
Então, o que houve aqui foi uma modificação completa do modo de comer, né, de se alimentar, do modo de viver dos indígenas e do modo de estar em Altamira. Então, a conclusão do Ministério Público com relação a Belo Monte, que já foi levada ao Poder Judiciário, é que se trata de uma ação etnocida. Em março de 2016, a relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas fez uma visita à aldeia de Muratu para ouvir em primeira mão dos jurunas as suas preocupações em relação às empreiteiras, ao governo e agora à barragem em si. Então, na época, nós éramos 18 aldeias, né? Então, a nossa energia começou a dar as coisas para a liderança, então isso foi acabando tendo uma briga interna dentro das comunidades e se dividindo, que hoje tem 45 aldeias, né? Para ver o tanto que separou os grupos, que foi um meio que a gente acredita que a Eletronorte achou de enfraquecer o grupo indígena. Então isso aconteceu na nossa região. Eu acredito que eles não estão respeitando nossos povos indígenas como cidadãos, como pessoas que moram aqui há muito tempo, né? Como de tradição, né? Like, has there been an increase in prostitution? Has there been an increase in, in alcoholism? What are the social problems that emerge because of the dam construction? Aqui para nós, né, um dos problemas principais foi a questão também que aumentou muito sobre a questão da bebida alcoólica, né? I have heard about the impacts of the Belo Monte Dam on them, that the conditions that they have agreed upon are not being addressed, and I have also heard about the poverty that's becoming worse because they cannot fish anymore in the rivers, and the sources of their livelihoods are very much destroyed. No dia seguinte, conheceu outros grupos indígenas que enfrentam uma situação similar e também bastante complicada. Nós queremos que sejam garantidos todos os nossos direitos, que simplesmente o governo federal tem passado por cima dos nossos direitos. Nós estamos aqui para pedir o apoio de vocês. Em outro afluente do Amazonas, também no estado do Pará, uma série de hidrelétricas está sendo planejada para o rio Tapajós. Juntas, elas inundariam centenas de milhares de quilômetros quadrados em parques nacionais e outras áreas protegidas. As barragens também provocariam graves impactos sobre territórios e comunidades indígenas, inclusive do povo Munduruku. Mais uma vez, os grupos mais afetados sentem-se prejudicados quando se trata da tomada de decisões sobre o futuro de seus territórios e suas vidas. Recebemos anúncio do governo que vai leiloar o São Luís do Tapajós sem consultar os povos do Tapajós. A maior das barragens propostas é a hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Se construída, a barragem inundaria uma grande área ao longo do rio Tapajós, inclusive vilarejos e aldeias indígenas, criando um reservatório do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. A usina de São Luís do Tapajós deverá alagar cerca de 120 quilômetros do rio Tapajós e mais 60 quilômetros dentro do rio Jamanchim. Todos os pedrais nesse trecho serão submersos. Os pedrais são muito importantes para a sobrevivência física do povo Munduruku. O povo Munduruku depende dos pedrais, porque aqui nos pedrais há um processo de reprodução da vida aquática e é aqui também nos pedrais que eles pescam o seu alimento. O povo Munduruku, que vem lutando há décadas para garantir o reconhecimento e demarcação de suas terras, agora corre contra o tempo para salvar boa parte de seu território.
18년 재건권 28년 세신 바하이 보ye 이때 18마 도체베베 냥조마 다시 피도 줬야 파와리비에 18년. O assalto ao rio Tapajós, se permitido, não terminará com este primeiro conjunto de barragens. O governo pretende construir 43 barragens de grande porte e 100 menores, ao longo de toda a bacia do Tapajós. Isso no momento em que novos estudos alertam que os proponentes de barragens superestimam os benefícios econômicos e subestimam os efeitos de longo alcance sobre a biodiversidade e atividades de pesca de importância crítica. Esses estudos também tocam na falta de transparência em relação a projetos hidrelétricos e questionam se o público e as comunidades afetadas são devidamente informados sobre os riscos e os impactos de longo prazo de barragens em rios tropicais. Mesmo assim, para o governo e outros proponentes de barragens, a estratégia padrão é vender a ideia de que a construção de novas hidrelétricas vai produzir uma energia limpa. Uma jogada de marketing verde, que aqueles que conhecem bem os impactos de Belo Monte se recusam a comprar. Olha, não pode falar palavrão, né? Pode. Mas é uma puta mentira, não existe isso. Limpo, o que é limpo aqui em Belo Monte? Não existe nada limpo. A vegetação está toda submersa. Ele não foi... Tinha que fazer a supressão da vegetação para evitar um apodrecimento, né, das árvores, que ia tornar a água imprópria. Quando a vegetação se decompõe na água, ela produz metano, um gás de efeito estufa 50 a 86 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Isso torna as represas em áreas tropicais ainda mais problemáticas para o clima e tão danosas quanto algumas usinas termoelétricas movidas a carvão. Eu perguntei pro Ibama, mas gente, por que eles não fizeram a supressão vegetal? Fizeram o suficiente para a árvore podre não entupir a turbina. Então, que energia limpa é? Não tem energia limpa aqui. É todo uma bola de neve que se constituiu com esse empreendimento de impactos irreversíveis na vida de toda a população. Promessas de emprego, promessas de melhoria, promessas de infraestrutura não pagam a conta dos impactos que recaem sobre essa população depois que um grande empreendimento desse é construído. Então, todas as pessoas são impactadas diretamente. Aqueles que foram expulsos, aqueles que a água passaram por cima e aqueles que estão sofrendo toda a perda também da sua identidade, dos seus modos de vida. Por isso que é possível sim dizer que Belo Monte caminha nos trilhos da ilegalidade, porque o devido processo de licenciamento ambiental, ele foi reescrito, né? Não só como uma prioridade do Estado, que passou por cima, né, de todas as outras questões, mas porque o empreendedor, né, que se confunde com o Estado muitas vezes, não cumpriu as obrigações que teriam que ter sido feitas para que a obra se fosse tornada viável. Belo Monte foi inaugurada pela presidente do Brasil apenas 2 semanas antes do seu afastamento para ser julgada no processo de impeachment. Ao mesmo tempo, a nação vive o maior escândalo de corrupção de sua história. Um escândalo que envolve a Petrobras, várias figuras políticas, empreiteiras e, sim, Belo Monte. É uma usina grandiosa. A melhor forma de descrever Belo Monte é essa palavra, grandiosa. Eu quero dizer que esse empreendimento, Belo Monte, me orgulha muito pelo que ele produziu de ganhos sociais e ambientais, que foram amplamente descritos aqui. Eu queria dizer
as injustiças sociais e ambientais de Belo Monte não serão esquecidas, especialmente com a continuidade das investigações sobre esquemas de corrupção. Manchetes de jornais nos próximos anos devem servir para lembrar a todos a corrupção envolvida e como os contribuintes brasileiros involuntariamente pagaram e podem continuar a pagar a conta bilionária de um desastre social e ambiental. Em Altamira, o trabalho continua para ajudar aqueles que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Então, o trabalho dos movimentos sociais e das organizações não governamentais aqui na região é continuar monitorando e acompanhando as condições de vida, a garantia das condições de vida das populações. Nesse caso, a gente tem ponteiras que inserem informações para o Mãe d'Água e módulos que mandam essas informações para a gente. A construção da barragem de Belo Monte causou diversas alterações na qualidade da água daqui. Algumas são bem óbvias, por exemplo, a modificação da turbidez, que é visível, mas tem outras que são invisíveis a olho nu, que a gente não consegue perceber. Então, a intenção de instalar equipamentos é justamente poder fazer essa análise do que a gente não consegue ver diretamente. Ainda existe um longo caminhar na busca por direitos, para que esses direitos sejam assegurados, tanto pelo governo quanto pelo empreendedor, que vai poder operar a usina aqui por 35 anos. A luta para proteger os rios e impedir novas barragens na Amazônia está longe do fim. Hoje, o movimento é maior, mais determinado e envolve mais pessoas do que nunca. Enquanto a batalha se expande para defender o rio Tapajós, vemos um novo esforço global para evitar o mesmo erro em mais um grandioso rio na Amazônia. Cansados de esperar pelo governo para demarcar oficialmente suas terras, os Munduruku assumiram para si a tarefa, com a ajuda de ambientalistas e seus vizinhos ribeirinhos. We are here on the Tapajós River. This is the sacred river of the Munduruku. And the Brazilian government wants to build a very large dam here. And this dam will be followed by 40 or more others. We need to stop them, they are trying to stop them, and we are here to help them. Em meados de 2015, os Munduruku começaram a fixar placas de demarcação, semelhantes às utilizadas pelo governo, no entorno do território conhecido como Sauré-Maibu. A ideia era forçar o governo a reconhecer seu território e paralisar os planos de construir barragens no rio Tapajós. Ojojojonya ujekan ai butche. Ojojojonya ujekan awe tamo jojojo. I butche utchesop. Pangkashi utchesop Belo Monte be. Suwa tawarip tibam nyawe. I pipo nya kanenen. Ya se utcheje jujum televisão da kapkamashima jam. I boy kanat sipat amat. I bom pichenenya ni bojujum usiat amonem. Himeno cheja chekai ni joma boye. Pouco tempo depois, uma decisão surpreendeu a todos. O IBAMA suspendeu o processo de licenciamento da mega barragem de São Luís do Tapajós, apontando questões sociais e ambientais não resolvidas. No entanto, a luta ainda não acabou e os Munduruku ainda precisam conseguir a demarcação de suas terras. Pode haver tentativas de desengavetar os planos para São Luís do Tapajós, e existem planos para dezenas de outras barragens na bacia. A luta para salvar o rio Tapajós
e garantir os direitos indígenas será longa e, como foi no Xingu com Belo Monte, será dura. Mais uma vez, estas batalhas que colocam os protetores da floresta contra os poderosos interesses políticos e econômicos e uma longa história de corrupção. No entanto, com o apoio vindo de diversos lugares, um sentimento de urgência cada vez maior sobre o destino dos rios da Amazônia e de seus povos, com as energias alternativas como a eólica e a solar quebrando recordes ao redor do mundo, e com o desastroso legado que Belo Monte deixa no Xingu, aqueles que lutam pelo rio Tapajós e o futuro da floresta amazônica e seus rios têm esperança. Viva a nossa luta! Então tem muita luta pela frente ainda. E aí os rios são os rios da Amazônia, são inúmeros projetos que este governo, junto com as corporações, tem para o nosso rio da Amazônia, para a Pan-Amazônia, enfim. Então, essa luta, ela não se acaba aqui. Pelo contrário, ela se fortalece para a continuidade de fortalecimento de outros movimentos, de outros povos, em outros rios da Amazônia e em qualquer lugar do planeta.